Mas, eu vou jogar a discussão aqui, porque é o seguinte. Se existe um déficit, só falando das contribuições, vamos tirar a parte de todos os outros impostos sociais, que deveria também fazer parte dessa conta do que entra, mas por causa da DRU não entra. Mas vamos pegar só as contribuições e ver o déficit. Existe uma diferença entre o que é arrecadado e o que é pago para pessoas comuns e para servidores públicos e militares. Isso. O número de servidores públicos e de militares que recebem o benefício hoje é de 1 milhão, e o número de pessoas normais, eu, você, trabalhadores da iniciativa privada, que recebem o benefício é de pouco mais de 30 milhões, quase 40 milhões de pessoas, e o déficit deles é o mesmo, quer dizer, 1 milhão de servidores públicos e militares provoca um déficit igual ao de 30 e poucos milhões de outros beneficiários. Então, isso é uma distorção que fica clara, que dá para ver. É preciso mexer nisso também, né? Sim. De que maneira? Se você pegar o que é hoje o déficit acumulado desses dois grupos, dos trabalhadores do governo, civis e militares, nós vamos falar de alguma coisa em torno de quase 3 trilhões. E o déficit acumulado do INSS é de quase 3 trilhões e meio. Então, são valores expressivos. São valores muito grandes, porque a gente não está fazendo a conta. Mas como resolver, Mariana, Savoiar? Como resolver? Como Mariana, resolver? A gente tem que manter uma. Só terminar, a gente tem que manter um benefício que seja equivalente mais ou menos ao que as pessoas ganharam. Em relação vamos fazer uma recordação aqui. Não, recordar não, não. Você foi para 95 da última vez. Eu vou chegar em tô com medo de 98. você. 98 nós tínhamos um grande problema aqui. O Daniel, professor como eu, ele vai lembrar bem. 98, até 98, os últimos 3 anos era a minha aposentadoria. O que acontecia? Muita fraude. Você contribuía sempre abaixo do teto. Georgina, alô, Georgina, E aí fraude. você contribuía os últimos 3 anos, o teto aposentava para o teto. Isso era errado, ia quebrar a Previdência. Aí com a emenda 20 solucionou isso. O que vai fazer agora em 99? Olha, 80% dos maiores salários de contribuição. E aí surge quem? O fator previdenciário. O professor Savoia falou, olha, 50 anos, 52, tem gente que quer aposentar com essa idade? Tem, mas o seguinte, como fator, eu atendo isso, clientes, em aula a gente vê, o que acontece? Ele pode ter contribuído pelo teto, a média pode chegar ao teto, é difícil, mas pode acontecer. Porém, ele tendo 52, com o fator previdenciário, isso cai para 2.200, Mariana, no máximo 2.500. Porque ele é muito novo. Aí fica uma opção para ele. Ou ele trabalha mais, eu vou falar ele como quer trabalhar advogado mais, para ou ele. ele quer receber Vamos esse supor valor que você menor. sente na minha frente e fala, Mariana, você quer se aposentar com 52? Só que hoje, pelo fator, você vai receber 2.200. Aí você vai dizer o que? Ah, João, então Não, vou trabalhar eu quero mais, teto, vou trabalhar me mais. aposentar mais. Isso, segundo os governos, porque a gente pega a época Fernando Henrique, Lula, Dilma e agora Temer, não resolveu. O que aconteceu no ano passado, eu até falei para o Flávio Caetano, secretário do INSS, se já não seria a solução. O quê? A famosa fórmula 8595. E vamos já retificar. Antes da 676, na 664, sem ela 676, era 664 e 666, porque a gente não vai falar de número aqui, ela era, João Alexandre. A gente ela vai era falar 8595, Mariana. O que acontece? 595, olha lá, a tá Dilma vendo? veta. Peraí. Quê? O que Pra dizia criar essa 90, lei? 100. Você, na soma, Na soma do teria tempo que trabalhado. ter, se mulher, 85 Peraí, pontos. na soma do quanto você contribuiu com a sua idade, tem que dar 85 para mulher e 95 para homem. Vai. Só que a Dilma veta e no outro dia ela edita a 676, que em novembro vai ser convertida na Lei 3.073. O que acontece? Ninguém percebeu que no final tem uma progressão que a nossa geração, se quiser fugir do fator, vai se aposentar por idade. Por quê, Mariana? A partir de 2017, vai se aumentando um ponto. Então, a fórmula não é 8595, ela é 90-100. E outra, eu, homem, tenho que ter 35 anos no mínimo e você, mulher, 30. Na fórmula originária, era a soma. Aí Era você a veja soma. isso. Era Agora, a soma. que conta que eu faço? Eu vou chegar no 100. 100 pontos da unidade. Aí o que acontece? 100 menos 35,
Quanto sobra? 65. Aí o que eu falo? Ah, mas eu não quero me aposentar com 65. Vai se aposentar então, com contribua 65, mais. porque na Europa as pessoas se aposentam depois Mariana, de só 60 anos. concluindo. Não, é verdade, Não mas queremos só que- comparar só com a pra Europa? concluir. Só que na Não, você França- já falou Temos a idade bastante, João, mínima. vamos ouvir o Patá. A idade de entrada no trabalho na França ou na Europa Aham. é 24,5. No Brasil é 16,5. Savai fez alguns comentários e tem razão, mas só que esquece de uma questão muito importante. Quem começa a trabalhar cedo não começa porque quer. Começa a trabalhar porque precisa sustentar a família. Então, não é justo que a pessoa comece com 14, 15, 16, conforme fala a Constituição, e é impedido de se aposentar, mesmo que ele vá Não é reclamar. justo. Só um rápido Uma adendo pessoa que aí. trabalha com 15 anos, aos 65 de idade, já contribuiu com 50 Não, e anos. além disso, já trabalhou Mariana, 50 só uma adendo, anos. Mariana, outra coisa. E Mariana, segundo a nossa Mariana, amiga Tônia, se estiver lá no Norte e Nordeste, já está quase morrendo. Não, e além disso, a gente tem que observar que na Europa é idade mínima. Hoje, na Espanha, por exemplo, são 67 anos. Só que lá você não perde o emprego aos 50 anos de idade e não consegue mais recolocação. E se você perde, o governo garante a sua aposentadoria ao final. Você acha que não estão levando em conta a realidade brasileira Exatamente. para fazer essa reforma? Para mim, é esse o ponto. Eu acho que tem uma questão, o que eu queria dizer é isso. A gente comparar com o modelo do exterior é sempre complicado. Se a gente pegar as condições de vida na Alemanha e na França, não são as mesmas. O salário não é o mesmo. O próprio gasto do orçamento não é o mesmo. Por exemplo, no Brasil se gasta bastante dinheiro, mas chega a 8% do PIB. Não é do PIB, pelo menos do PIB formal. Em outros países, não se gasta a quantidade de dinheiro que no Brasil se gasta, por exemplo, com juros. Então, se a gente for comparar, a gente precisa comparar situações iguais. Uma desigualdade muito grande existe no Brasil, diferentemente desses países. Então, tudo isso precisa ser sopesado. Agora, eu queria voltar um pouquinho naquela outra questão, que é a seguinte: todas essas discussões que geraram a partir da sua fala, que causam de verdade alguma revolta, né? Essa situação do servidor que ganha 100 mil, ou do trabalhador que começa aos 16 e ganha pouco, essas iniquidades de fato existem. E para superar isso, seguramente não é mandando uma reforma pensando no dia de amanhã, no orçamento do ano que vem. Tem que se pensar no longo prazo, porque senão ela não passa, porque essas forças vão se movimentar no Congresso. Então, o ideal seria propor uma reforma para o futuro, para quem entrar no sistema agora. Se passa ou não passa, a gente não sabe, porque isso não depende da gente, Sim. das nossas discussões aqui, infelizmente. Porque se dependesse de euzinha, de mim, essa taxa de juros que remunera esse absurdo da dívida pública, 500 bi, isso já tinha caído 7 pontos. Pois E o é. mercado enlouquecesse se dependesse de mim.